próxima dica é sobre o Whirlpool, né, o redemoinho, quando ele é feito de forma longa. Então muita gente se preocupa em fazer, quando termina ali a fervura, né, desligou o fogo, se preocupa em fazer aquele redemoinho para a gente concentrar todo o lúpulo, todo o trube no meio da panela. Só que alguns colegas, eles fazem esse Whirlpool assim, demorado demais. Eles fazem por cerca de 30 minutos, por exemplo, fica ali, roda, deixa esfriar, deixa esperando. Então não precisa desse tempo todo para realizar um bom Whirlpool, né? Então, para a finalidade do Whirlpool, que é concentrar esses lúpulos, esse trube no centro da panela, 5 minutos seriam suficientes no processo. Então, você pega ali a sua colher, dá aquela girada ali de 2 minutos, né, tira, deixa descansar mais uns 3, 4 ou 5 minutos e pronto, até parar de rodar ali o líquido já vai ser suficiente para você ter essa concentração, aquela formação do cone central. Mas, se você usa o Whirlpool para outros motivos, né, por exemplo, para fazer uma última adição de lupulagem em temperatura mais baixa, ou você quer usar esse momento para adicionar maltes por steeping, ou jogar ali algum tipo de condimento, de fruta, né, numa temperatura mais baixa, que não seja tão agressiva, né, para essa fruta, para esse ingrediente que você está acrescentando, então ok, então continue usando esse momento para fazer isso. Fora disso, não seria necessário fazer esse redemoinho mais curto, você iria ganhar mais tempo, ok? A próxima dica é sobre a temperatura de inoculação, tanto para ale quanto para lager, né? Temperatura de pitch rate. O que a regra padrão nos fala? A regra padrão diz que a gente deve sempre fazer inoculação de lagers em 9 graus e de ales ali em 16, 18 graus centígrados, né? E qual que é a proposta que o Josh traz? Ele traz uma proposta de fazer uma inoculação em temperatura bem mais elevada, tanto para ale quanto para lager. Ele recomenda uma inoculação próxima ali dos 28 graus centígrados, logo abaixo. Então, quando você está resfriando o seu mosto, quando você já tem ali em torno de 26, 27, 28 graus, você já poderia estar inoculando a sua levedura. E com isso, quais vantagens você teria? Então, primeira vantagem, essa temperatura mais alta ajudaria a levedura a acordar e passar por aquela etapa de lag phase bem mais rápido, né? Então, o que acontece? Como a fase fermentativa, né, da levedura, ela só acontece ali às vezes 2 dias depois, na primeira ela está naquela etapa respiratória, né, a etapa fermentativa é que acontece depois, já fora da presença do oxigênio. Então é na etapa fermentativa que ela produziria eventuais off-flavors. Mas quando ela chegar nessa etapa, 2 dias depois, ela já vai estar assim na temperatura ideal de fermentação. Seja 9 graus para lager, seja 18 para ales. Mas anteriormente a isso, quando ela está se acomodando naquela lag phase, onde ela tem que absorver oxigênio, produzir os esteróis dela e começar a se preparar para absorver o açúcar e aí fazer a primeira atividade de multiplicação celular, de criação de biomassa, a temperatura mais alta ela é benéfica em todos esses sentidos, né? Aquele perfil de Nitz, que também fala sobre esse perfil fermentativo, também indica essa inoculação em temperatura mais alta. Então, quando a gente acelera essa lag phase, a gente também evita que outros agentes externos possam estar concorrendo com uma eventual multiplicação celular, né? Então, você também prioriza, aí você dá mais chance à sua levedura para evitar algum contaminante externo. Isso daí seria bom nesse sentido também. Vamos para o próximo. A próxima dica diz para não manter a temperatura de fermentação constante, né? O que é o padrão? A gente vê nos livros, nos datasheets, né? Inocule a 18 graus centígrados e mantenha do início ao fim da sua fermentação esses 18 graus centígrados. Ou no caso de uma lager, inocula 9 e mantém aí lá por 1 mês em 9 graus até terminar ali a maturação. Então, qual que é a proposta dele? A proposta dele é o seguinte: você vai iniciar a sua fermentação propriamente dita aos 18 graus centígrados, por exemplo, para uma ale, e vai manter essa temperatura apenas ali nos 3, 4 primeiros dias até o 5º dia.
Depois disso, você vai subir 1 ou 2 graus por dia até alcançar ali 22 até 26 graus centígrados, dependendo do estilo, né? Uma Saison, por exemplo, ela admitiria uma temperatura mais alta, né? Já uma belga também. Já uma cepa inglesa, americana, você manteria ali nos 22 até os 24. Qual que é a justificativa disso, né? Então, conforme eu já falei anteriormente, nessa etapa adaptativa aqui, a gente falou no slide anterior, né? Quando você faz aquela inoculação em temperatura mais alta, ela vai ter uma atividade aeróbica, né? A levedura vai respirar e ela vai fazer uma reprodução celular. Aqui ela não está fermentando cerveja, aqui ela está se reproduzindo. Aqui sim começa a nossa fermentação, né? A nossa fermentação vai nessa etapa que vai daqui até aqui. Durante essa etapa, sim, é interessante que você esteja nas temperaturas mais baixas e constante, ali por volta dos 18 graus centígrados para a maioria das cepas, né? Então a gente vai ter aquele movimento fermentativo mais elevado, né? Grande produção ali de bolhas de CO2, a formação do Grausen e a redução drástica da OG. Quando esse movimento fermentativo começa a cair, então que seria aqui mais ou menos pelo terceiro ou quarto dia, então você já está protegido de eventual produção de off-flavor, porque nessa região aqui, nesse período, em temperatura alta, é que são produzidos off-flavors, fenóis, álcools superiores, tudo isso de ruim que acontece na cerveja. Então, passado esse período de 3, 4 dias, já terminando a fermentação, a elevação da temperatura de fermentação nesse momento, ele favorece não só a reabsorção dos compostos ruins que foram feitos aqui na fermentação, como ele ajuda até a baixar um pouco mais a tua própria FG, ajuda a concluir a fermentação, né? Ajuda a eliminar diacetil e ajuda mesmo até a acelerar a fermentação e a maturação das lagers. Então as lagers elas podem ter uma forma acelerada na qual você faz uma fermentação aqui, ó, em torno de 7 dias em baixa temperatura, em 9 graus, e depois você já vai tendo uma elevação gradual, como essa aqui, ó, 2 graus por dia, até atingir 20 a 22 graus centígrados para dar uma acelerada. E aí, em vez de você fazer uma lager em um mês, você vai conseguir fazer uma lager aí em 2 semanas, ok? Sem prejuízo para a qualidade da cerveja.